Bom, a nossa proposta hoje, nessa live, nós vamos começar 1 hora sobre a vida. Não é uma palestra, é uma conversa muito interessante que nós vamos fazer. Nós temos que entender por que nós sofremos. Eu vou começar assim. Por que a partir da década de 60 as doenças entraram numa fase exponencial? Eu vou dar um exemplo para vocês. Até 1960, aproximadamente, as doenças de pele eram muito raras. Vitiligo, psoríase, as doenças autoimunes. As anorexias não existiam. As bulimias não existiam. A diabetes era só tipo genético. Hoje as diabetes são todas emocionais. Aconteceu alguma coisa a partir da década de 60. A sociedade cresceu, as cidades cresceram, os apartamentos, os prédios subiram. A sociedade se separou na família. Irmão mora longe de irmão. Os sobrinhos não se conhecem, os primos não se veem, nem se conhecem. Então, o crescimento da própria sociedade fez a família se fechar no núcleo pai e mãe. Eu fui criado numa família muito ampla, os meus primos, os meus tios. As crianças hoje praticamente não brincam como eu brinquei, subindo em árvore. Eu comi todos os tipos de fruta, carambola, pitanga, jamelão, jabuticaba, eu comia isso caju, comia nas plantas. Então, por quê? Porque a sociedade destruiu toda a estrutura pela construção dos prédios. As crianças hoje praticamente não jogam futebol como nós jogamos. Se vocês notarem, os jogadores de futebol vêm todos do Nordeste. Nas nossas seleções, 58 e 72 e 62, todos os jogadores eram do Rio de São Paulo. Hoje não. O próprio interior ele está destruindo a própria estrutura da natureza. Então, esse crescimento demográfico, ele criou alguma coisa que não é ruim. O problema é que o homem, dentro desse processo, ele começou a gerar um nível de estresse muito alto. E o estresse, gente, o estresse não é físico, o estresse é psicológico. Na verdade, a palavra estresse significa deformação, vem da física. Se você der uma martelada numa parede, você machuca, racha aquela parede. É o estresse. Quando uma força intensa atua num corpo e o deforma, isso chama-se estresse. Então, o que é o estresse na natureza humana? É quando uma força mental desarmonizada atua no meu sistema nervoso e afeta o meu organismo através dos próprios mecanismos de defesa orgânica, instintivas que a gente tem. O homem precisa se defender organicamente, ele precisa ter sangue nos músculos para atacar, ele precisa ter ácido lático, lubrificante. Quando nós estamos desarmonizados emocionalmente, o nosso sistema nervoso ele é burro. Ele joga adrenalina, cortisol, noradrenalina na corrente sanguínea, isso aumenta o meu batimento cardíaco, joga mais sangue nos meus músculos, mais lubrificante para que eu ataque. Se eu não ataco, se eu não gasto essas energias no corpo, na luta corporal, essas energias, elas incidem sobre o meu próprio corpo. E elas produzem deformações. Essas deformações chamam-se doenças. Então, o que eu estou começando como premissa, não comecei a palestra, é dizer o seguinte: nós temos que viver nesse mundo como está. O que nós não podemos é adoecer nesse mundo que vivemos. Porque, na verdade, o sofrimento ele é optativo, ele não é obrigatório. A dor é obrigatória, e para dor tem remédio, dor de cabeça. Mas eu posso estar com muita dor e não estar sofrendo.
Se eu tenho esperança, se eu tenho compreensão, eu não sofro. O que está acontecendo na sociedade é que ela está padecendo muita dor física, por doenças graves, mas também está sofrendo. E o sofrimento é o grande polo que desencadeia as enfermidades. E hoje, sabe-se, a medicina começa a evoluir, que todo o aspecto de desarmonia psíquica afeta o nosso DNA, afeta o nosso sistema celular. Então, o que nós podemos, assim, inicialmente dizer é que a felicidade é possível, mas ela tem que começar aqui, no nosso plano mental. Nós não podemos terceirizar essa felicidade fora de nós. Vivemos numa sociedade de consumo, vivemos numa sociedade de vaidades, de muitas exigências, e por isso nós estamos altamente perdidos dentro de nós, buscando uma felicidade onde nunca vai ser alcançada, que é fora de nós próprios. Então, a primeira premissa, nós precisamos eliminar esse estresse. Na palestra, nós vamos dar algumas soluções para isso. Na verdade, Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele parte de uma premissa que nós somos escravos de alguma coisa. E só a verdade nos liberta dessa escravidão. E esse grande sábio, ele é fantástico. E ele sabe muito bem. E eu vou hoje pegar essa passagem de Jesus e mostrar que nós temos duas grandes prisões. Uma externa, que é optativa, e uma interna, que não é optativa, é obrigatória. Então, a palestra, o tema é o quadrado de giz. O quadrado de giz é a prisão externa. Então, Jesus diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ele parte da premissa que nós somos escravos. Somos realmente escravos de dois grilhões. Os escravos tinham os grilhões que prendiam as suas pernas, seus braços. Duas correntes nos aprisionam. Uma corrente externa, que é da sociedade, chama-se quadrado de giz. Esta corrente externa está ligada à nossa personalidade, ela é a grande causadora das infelicidades humanas. Mas nós temos uma corrente, um grilhão, que nos prende, e esse não tem como escapar. Nós temos que naturalmente vencê-lo. Nós temos que nos desatar. Toda a mensagem crística é para que a gente se liberte primeiro desse grilhão que eu vou chamar de instintos. Nós somos um animal instintivo. Esses instintos que complicam as nossas vidas. A partir desse primeiro aprisionamento, dessa primeira prisão instintiva, porque o nosso ser espiritual ele está num corpo material. Mas os instintos, vocês podem ter certeza que eles estão ligados ao desenvolvimento do espírito. O corpo é adequado à estrutura espiritual. Não é a estrutura espiritual que é adequada ao corpo. Deus nos criou com uma conformidade física, com invólucro, com aquela embalagem que cabe à estrutura correta espiritual. O instinto, o primarismo está na nossa estrutura espiritual. Eu não estou falando de inteligência, de cognição. Eu estou falando de estrutura espiritual, que nós vamos analisar. Agora, a segunda prisão, ela é uma decorrência dessa primeira estrutura instintiva que nos aprisiona. Nossa palestra vai falar das duas. Eu vou começar na principal, que nós precisamos saber
Porque se nós não conhecermos como funcionamos, nós vamos continuar escravos. Quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ele diz assim, eu vou dar todo o recurso para você se libertar de você mesmo. E também para você se libertar dos fariseus. Os fariseus são as pessoas que vivem conosco, a própria sociedade. Vamos começar, então, a nossa palestra. Com premissa, eu posso dizer que nós somos um ser bruto, instintivo. E tem uma coisa muito interessante. Carl Jung diz que nós possuímos um self. Nós temos toda a estrutura evolutiva em nós próprios. Self é aquilo que é relativo a você próprio. O self humano, ele é um grande diamante, bruto. Quando o diamante sai da terra, ele é feio, ele é cheio de impurezas. Existem pessoas que trabalham com parte geológica, ele diz que a maior parte dos diamantes que foram descobertos no mundo foram jogados fora, porque as pessoas não conseguem identificar o diamante. Porque ele é bruto, ele é uma pedra feia. Só o especialista sabe identificar aquilo que está ali dentro. Então, na verdade, nós somos um diamante bruto. Onde está o nosso brilho? Ele está lá dentro. E para que a gente brilhe, precisamos ser lapidados. Você pega a pedra e você vai atritando na pedra e você vai formatando uma obra de arte. Você pega um granito e você vai burilando ele, o escultor vai fazendo essa obra de arte. Mas sabe quem é o escultor? É você mesmo. Você que tem que se permitir ser burilado pelos outros. Você é que vai dirigir essa obra de arte que você é, o seu self. Você é um Deus. Você tem todo o potencial do nosso Pai. Você tem 100% de bondade, 100% de compreensão, 100% de humildade, mas isso está embrionário. O diamante, ele precisa ser lapidado, e a lapidação vem de fora de nós, mas nós temos que nos permitir sermos lapidados. Conhecereis a verdade, ela vos permitirá a lapidação. Porque se nós resistirmos ao atrito, nós quebramos. E o quebrar é sofrer. Nós precisamos nos entregar às dificuldades. As dificuldades vão nos lapidar. As perseguições do mundo vão nos lapidar. Mas se nós reagirmos contra elas, com o nosso orgulho, com a nossa raiva, com o nosso rancor, não lapidamos. Sofremos e não evoluímos. Na medida que nós nos permitimos, pela humildade, pela compreensão, pelo respeito ao outro, a lapidação produz a beleza espiritual. Então, eu posso dizer que nós somos um diamante com potencial de valor incrível que Deus colocou aqui para ser lapidado. Então, este corpo que está aqui, ele é adequado ao morador dele. Vocês querem ver? Eu estou começando muito devagarzinho. Embaixo do nosso córtex tem um cérebro primitivo, chamado pela medicina de reptiliano, de réptil.
Se você dissecar um réptil e pegar o cérebro dele e colocar numa bancada e tirar o do ser humano, é idêntico. Vai variar o tamanho. Então, presta atenção. Por que que Deus manteve em nós, seres racionais, esse cérebro reptiliano? Porque nossa estrutura espiritual ainda é primitiva. O mundo que vivemos é um mundo de terceira dimensão, de muitos conflitos. E nós precisamos nos defender. O nosso córtex é um cérebro muito novo. O cérebro emocional, o córtex emocional e o neocórtex racional, eles são cérebros muito novos. Esse reptiliano, ele tem bilhões de anos. Daqui a alguns milhões de anos, nós não teremos mais esse cérebro reptiliano. Sabe por quê? Porque nós não vamos mais nos defender. A nossa defesa será o amor. Querem ver? Quando alguém bater na tua face direita, não agrida ele, não pague o mal com o mal, e sim com o bem. Oferece a outra face. Jesus parte do princípio que a libertação dos nossos instintos começarão quando eu deixar de usar esse cérebro reptiliano, que agride, que é egoísta. Porque na medida que nós amarmos esse cérebro reptiliano, ele vai desaparecer. A compreensão é o melhor remédio para a sua saúde. Porque a compreensão, ela elimina a importância das suas defesas instintivas. A doação, o desprendimento te liberta desses instintos, o respeito ao outro, o teu amor. Conhecereis a verdade, as estruturas do amor, e ela te libertará dessa estrutura instintiva. E vai te libertar dos quadrados de giz que a sociedade cria para você ficar preso dentro deles. Então, Wilson, você está me dizendo que, na verdade, nós somos um réptil moderno? Somos. Porque o que entra na visão, o que entra na audição, o que entra no tato, no olfato, no paladar, não vai ao cérebro superior, evolutivo, ao nosso córtex. Bate primeiro no cérebro reptiliano. Se aquilo que nós estamos percebendo pelos 5 sentidos for agradável, não for ameaçador, vai direto ao cérebro evoluído, superior, racional, emocional, e produz sentimentos normais, não nos faz sofrer. Não entendi isso. Me dá um exemplo disso. Você está com fome. O instinto e o teu próprio organismo, ele dá o sinal da fome. Você procura o alimento. Você tem o alimento. Você pega e come e satisfaz uma necessidade fisiológica. Não houve defesa nenhuma. Foi um sentimento normal. Gostei da comida. Que bom. Então, comer é humano. Beber é humano. Dormir é humano. Os instintos nos impulsionam para isso. Não há problema. Eu estou usando sentimentos normais. Estou cansado, vou deitar. Mas na medida
que do ato de procurar a comida, você receber um obstáculo de alguém, ou não tendo o alimento, opa, funciona o cérebro reptiliano. Não entendi. O cérebro reptiliano, ele é um cérebro que te empurra para satisfazer suas necessidades individuais. Vou repetir. Ele empurra você para a autoconservação, comer, beber, dormir, se aquecer, reproduzir. E ele te empurra para a defesa. Esse cérebro reptiliano não tem aprendizado. Ele é instinto puro de sobrevivência individual e de ataque, de defesa. Então, Wilson, você está me dizendo que os instintos não são ruins? Não. Eles se tornam ruins na medida que a minha mente fixa numa necessidade e prioriza essa necessidade e começa a captar ameaças externas a essas necessidades. Aí você vai agir como um réptil. Eu dei a última aula do curso de psicanálise, eu falei sobre isso. Eu não vou me alongar nisso. Então, Jesus nos mostra que nós precisamos nos libertar. A única forma de nós nos libertarmos dos nossos instintos, das nossas fixações, é através da lei do amor. Mas nós estamos num corpo que tem esse cérebro reptiliano. Jesus tinha esse cérebro reptiliano. Todos nós temos. Nas estruturas da evolução espiritual, o nosso corpo provavelmente não terá mais esse cérebro, porque nós nos defendemos através da evolução, amando ao próximo como amamos a nós mesmos. Isso quer dizer, nós somos um vir-a-ser. Nós somos um Deus embrionário saindo de uma estrutura de um diamante bruto que vai se lapidar para se tornar numa joia preciosa. Essa simbiose que nós fazemos com Deus, com o Cristo, essa simbiose, essa união de amor, ela nos liberta. Então, nós vamos falar na palestra das duas prisões que nos escravizam. A primeira, eu já falei, são as necessidades. Quais são as necessidades de sobrevivência individual que tem nos mamíferos e tem em nós? As necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, reproduzir, aquecer. As necessidades de segurança que vêm acima delas. As prioritárias são as fisiológicas, é a base de toda a nossa sobrevivência. As necessidades fisiológicas de segurança são as primárias, são as primeiras que foram estabelecidas lá na época das cavernas, para todos nós. Essas necessidades básicas, quando elas aparecem, elas aprisionam a gente aí. Mas nós temos dois tipos de necessidades sociais, que são não tão prioritárias. Nós temos uma necessidade de poder. Os animais lutam pelo poder. Por que que Deus colocou isso nos nossos instintos? Porque os animais sem liderança, eles são frágeis. Os animais, sem viverem coletivamente, eles são frágeis. Mas por que que nós fomos instintivamente viver coletivamente? Por quê? Porque sozinho nós éramos muito frágeis. 12 guerreiros caçavam qualquer animal, mas um só não conseguia. Nós fomos viver coletivamente
por uma necessidade de proteção, de segurança. Mas quando nos unimos, gerou a necessidade de poder. Tanto é que quando você põe animais na natureza, os machos lutam pela liderança do grupo. Porque se não existir um macho alfa que conduz o grupo, ele se dispersa. Nós temos os machos alfas e as fêmeas alfas. A fêmea alfa é a primeira que fica perto do macho alfa. Na reprodução, ela é a primeira que reproduz. Ai de outra que se ir perto dela. Não deixa, ela mata. Então, nós podemos dizer que essa necessidade de poder no ser humano, ela está dentro de nós até hoje. Pá. Como é que ela se transmutou? Chama-se necessidade de reconhecimento. Eu preciso ser aplaudido. Ah, Wilson, então você me falou que eu tenho necessidades básicas, fisiológicas e segurança, são primárias. Mas a necessidade de poder criou a necessidade de você ser elogiado, valorizado, reconhecido, aceito e ser amado pelo outro. É uma necessidade social, onde você vai buscar isso nas pessoas, nas coisas materiais, nos sistemas. Você vai buscar isso na família, no emprego. Você vai buscar essa necessidade de poder, de reconhecimento, num carro bonito, numa casa bonita, num corpo bonito. Essas necessidades sociais de poder estão intimamente ligadas a um instinto primitivo social que chama-se orgulho. O orgulho é a vaidade da supremacia. Ah, Wilson, você quer dizer que esse instinto de poder que os animais têm, estabelecer em nós, na verdade, a necessidade de reconhecimento? Sim. Reconhecimento que criou a vaidade física, corporal, a vaidade intelectual, a vaidade espiritual e, na verdade, a ostentação. Tudo isso está ligado a um câncer da nossa alma que existe em nós porque existe a ausência da humildade, que chama-se orgulho, que é a vaidade da supremacia. É a grande vaidade social. É essa vaidade que vai estabelecer, basicamente, os quadrados de giz lá fora. É ela que vai montar a estrutura da nossa persona, das nossas máscaras, da nossa personalidade. Personalidade é como eu me relaciono para fora. Tem que ser magro para ser feliz. Necessidade de poder. Tem que ser bonito. Tem que ter din-din, tem que ter dinheiro. Puxa, Wilson, então eu tenho uma necessidade instintiva, social, de poder. Ela está dentro da gente, tá? A verdade vai te libertar dessa prisão. Mas em cima dela eu tenho uma necessidade muito interessante. Autorrealização do self. Autorrealização de si mesmo. Autorrealização de si mesmo é uma necessidade de sobrevivência individual. É quando nós procuramos, nas relações sociais, o prazer, a distração. Por que ela é instintiva? Porque quando você se distrai, quando você tem lazer, você se equilibra e o teu sistema neurológico ele se reorganiza. Ah, então Deus deu uma necessidade médica. Distração. Autorrealização de si mesmo. Tudo que você faz que te dá prazer está nessa necessidade. Quando eu como uma comida gostosa, eu satisfaço uma necessidade fisiológica. Ah, eu como uma comida limpa, satisfaço a necessidade de segurança.
Ah, mas eu estou num ambiente bonito, vejo pessoas, um piano tocando, eu vejo pessoas, sou amado, sou reconhecido, mas eu tenho um tremendo de um lazer ali. Que comida boa me traz equilíbrio psicológico. Então, Wilson, você está me dizendo que a sobrevivência individual está ligada a duas necessidades básicas, que são as fisiológicas de segurança, e duas necessidades sociais, que é a de poder e a necessidade de lazer, de distração. Muito bem. Então, vamos começar a perceber a consequência desse processo instintivo. Quando eu satisfaço essas necessidades, impulsionado pelos meus instintos, e não tem nenhum tipo de obstáculo, as minhas atitudes são humanas, não me fazem sofrer, nem fazem sofrer o outro. Estou com sono, eu dormi, não prejudiquei ninguém. Estou com fome, comi, não prejudiquei ninguém. Guardei um dinheiro para o meu futuro, não prejudiquei ninguém. Puxa, cuidei do meu corpo, da minha estética. A vaidade não é problema, não, gente. O problema é quando você tem a fixação nela. Então, eu posso começar a pensar que as atitudes humanas são aquelas atitudes que atendem às minhas necessidades individuais e não prejudicam ninguém. Então, elas não precisam ser censuradas. Não precisam ser censuradas por ninguém. Mas, contudo, todavia, o cérebro reptiliano, ele impulsiona a atender necessidades, mas ele te impulsiona para a defesa. E a primeira defesa que nós vamos começar a estruturar hoje é chamado o egoísmo. O egoísmo, ele faz parte de qual necessidade? De todas as necessidades individuais. O egoísmo cria o ter. Eu preciso ter. Para quê? É meu. O egoísmo estabelece a posse material do meu tempo e a posse das pessoas para atender minhas necessidades fisiológicas. Para atender minha necessidade de segurança, eu preciso ter coisas materiais. Eu preciso ter pessoas. Eu preciso ter o tempo para mim. Para atender minha necessidade de reconhecimento, eu preciso ter. Eu preciso ter o dinheiro para comprar as coisas que eu quero. Eu preciso ter as pessoas para me elogiarem. Puxa, mas para atender necessidades de lazer, eu também preciso ter. Eu preciso ter para que eu possa comprar minha passagem, a minha viagem, ir ao meu restaurante. Então eu começo a perceber que o egoísmo, ele é um instinto básico que estabelece a posse para atender todas as minhas necessidades individuais. Todas estão ligadas ao egoísmo. É o instinto de defesa básico. É por isso que nós acumulamos coisas nas nossas casas, estamos presos a essa posse, por isso que nós achamos que os filhos são nossos. Não são. São empréstimos da vida. Por isso que nós achamos que o carro é nosso. Nada aqui é nosso. Essa estrutura da posse vem da estrutura animal. O animal, quando não quer comer aquilo, ele enterra. Então, eu posso dizer que o egoísmo é a estrutura da defesa básica para a minha sobrevivência individual. Ah, mas peraí, eu guardei um bife para mim. Não é egoísmo. É o necessário para o atendimento daquilo. Mas quando nós acumulamos além do que precisamos, quando nós não distribuímos o que podemos, aí eu tenho egoísmo. Ah, Wilson, então guardar um dinheiro para o futuro não é egoísmo? Não. Não. Guardar uma roupa porque eu preciso para usar é egoísmo? Não.
O que você não pode é ter 300 pares de sapato. O que você não pode é ter 25 ternos, porque aquilo é supérfluo. Sabe o que é uma pessoa rica, gente? É uma pessoa que tem poucas necessidades. Sabe o que é uma pessoa pobre? É uma pessoa instintiva, egoísta, que só vive para ter. Então, eu posso dizer que o ter está ligado a toda a sobrevivência individual. O egoísmo criou o ter e a posse. Nós vamos ver que são os quadrados de giz que a sociedade vai estabelecer para nós, baseado na nossa estrutura instintiva. Mas tem outra coisa interessante. O cérebro reptiliano empurra você para satisfazer suas necessidades. Ele te empurra para o egoísmo como uma defesa. Mas quando você recebe obstáculos à satisfação de qualquer dessas 4 necessidades, qualquer uma, quando você for para o lazer e a necessidade de lazer não for atendida por um obstáculo, porque a peça de teatro era ruim, que o filme era ruim, você se arrumou, alguém não disse que você era bonitão, você fez um trabalho, o chefe não elogiou o trabalho. As defesas reptilianas produzem outro tipo de defesa, que é muito pior. Nós atacamos os mais fracos e nos acovardamos nos mais fortes. Então, Wilson, eu posso começar a dizer que quando eu ajo como um demo, quando eu coloco a minha necessidade acima da necessidade do outro, é uma defesa? É reptiliana. Não ouvir. Você está o egoísmo do seu tempo. Não vou te ouvir. E é uma defesa, porque você está defendendo a necessidade que você estava fazendo. Eu não vou parar de ver minha televisão para te ouvir. Você agride, porque agressão é reptiliana, é defesa, junto com o egoísmo. Entendi. As defesas instintivas são agredir, associado ao egoísmo. E me acovardar, também associado ao egoísmo. Se o outro é mais forte, eu deixo de ver a minha televisão e vou ao supermercado. Porque eu estou pensando em mim. Eu estou egoisticamente pensando na minha necessidade de reconhecimento. Eu quero ser aplaudido, quero que eu diga que eu sou um bom marido. Ou então eu não quero brigar. Então eu quero satisfazer minha necessidade sexual. De noite eu quero transar. Pô. Se eu não for, ela não vai querer transar comigo. Aí, se eu não for, eu quero ir ao teatro hoje. Então, eu estou começando a dizer que, instintivamente, nós procuramos a satisfação de 4 necessidades primitivas: fisiológica, segurança, reconhecimento e lazer. E nós temos 3 sistemas de defesa. O egoísmo se estendendo a todas as necessidades, o ter se estendendo a todas as necessidades pelo egoísmo, a agressividade se estendendo a todas as necessidades e a covardia também. Mas peraí, você me falou que eu tinha necessidades básicas sociais. Aparece um outro processo de defesa que é horrível, que é o aparentar ser. Nós vivemos para aparentar ser instintivamente baseados em qual necessidades? A de poder, reconhecimento e a de lazer, que é a necessidade social que nos agrega nos teatros, na sociedade, nos shopping centers, etc. Então, eu posso dizer que Jesus veio para nos libertar desse cérebro reptiliano. Não podemos nos libertar porque ele é que nos impulsiona para atender às nossas necessidades de sobrevivência individual.
O que eu não posso é ser escravo disto. Quando eu fixo a minha necessidade e ela passa a ser uma prioridade na minha vida. Porque se você fixar instintivamente a sua felicidade, uma necessidade fisiológica, você se fixa no sexo. É errado. Vai sofrer. Ou então você se fixa em comer. É errado. Se você fixar a sua necessidade instintivamente em segurança, você vai procurar acumular coisas só para si. Se você fixar a sua necessidade, as suas necessidades, toda a estrutura mental, uma necessidade de poder, de reconhecimento, você vai viver para aparentar ser. Então, resumindo a primeira parte, instintivamente, nós temos 4 necessidades individuais que geraram em nós sistemas de defesa instintivas. O egoísmo, que gerou a posse, o ter material, o ter afetivo, que são horríveis, o ter do seu próprio tempo, e todo um sistema de defesa reptiliano, onde você pisa nos mais fracos com o teu egoísmo, com a tua agressividade, e se acovarda com o teu egoísmo, contendo a sua agressividade, para que você não seja prejudicado. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas como isso replica na vida humana? É a primeira grande escravidão que eu tenho, de mim para mim, onde o meu diamante ainda pensa só em si próprio. E ele vai ser lapidado, porque nós vamos ser contrariados nessa necessidade instintiva de ter e aparentar ser, em função de tudo que eu consegui explicar aqui para vocês. Primeira parte, conhecereis a verdade. Toda a estrutura crística vai me dar a capacidade de eu lentamente começar a perceber menos ameaças pela estrutura do amor. Quanto menos eu perceber o outro como ameaçador, mais eu evoluo. Mais essa estrutura se torna normal, porque você precisa comer, dormir normalmente, você tem que se proteger das intempéries, você tem que se proteger do frio, são normais, vivemos numa casa por causa disso. As necessidades sociais existem, porque eu não posso estar preso nelas. Então, vamos começar a palestra depois dessa pequena introdução, onde eu falei inicialmente que nós não conseguimos nos libertar dos nossos instintos. Nós temos que superá-los. Nós temos que começar a perceber a vida sem tantas ameaças. Como diz Francisco, o eu não entra no céu, só o nós. Jesus veio nos ensinar o nós. Nós precisamos sair do eu preciso, do eu quero. Você casou comigo para me fazer feliz. Porque essas necessidades instintivas, elas vão te impulsionar não para dar, e sim para receber. O cérebro reptiliano, ele estrutura você para buscar a felicidade fora de si próprio. Você precisa receber a presença do outro, o tempo do outro, com atenção, com ouvir, com cuidado, e você precisa receber algo material para estar feliz. Então, Jesus veio para nos ensinar como nos libertar desse ter, dessa estrutura egoísta. Mas a sociedade é um somatório de seres humanos instintivos.
Então, vamos começar a explicar o que é o quadrado de giz, que é a prisão que a sociedade estabelece em função dessas 4 necessidades instintivas. Muito bem. Lá no século XX, que já passou, nós estamos no século XXI, eu brinquei de uma brincadeira que veio da Europa, talvez tenha vindo pelos portugueses, provavelmente, chamada-se quadrado de giz. O que é? As crianças brincavam nas ruas, naquela época era comum. Não tinha televisão, elas iam para a porta das casas. Então, o que as crianças faziam? Elas riscavam no chão, as mais velhas, pegavam giz e faziam um quadrado de giz. Faziam um quadrado. Aquele quadrado ele chamava de prisão. Eles falavam, os mais velhos ditavam as normas. Os mais velhos criavam as normas, o líder da gangue criava a norma para todos. E começava a brincadeira. Podia ser um pique-esconde, podia ser pular amarelinha, podia ser qualquer coisa. Na minha época tinha brincadeira de tudo que é jeito, de carniça. Muito bem, quando uma das crianças não cumpria a regra, se insubordinava à regra social do grupo, o grupo criou uma regra, você não está fazendo isso. Você tinha que ter contado até 20, você não contou até 20, contou até 10, não valeu. Então, o grupo punia essa pessoa, essa criança, e botava preso ali dentro do quadrado de giz. E o grupo estabelecia uma pena. Você vai ficar preso aí 20 minutos sem brincar. Mas, normalmente, as penas eram assim. Era que a pessoa fizesse aquilo que o grupo determinou. É? Então, olha, você para sair daí, você vai ter que fazer isso. Você vai cantar uma música. Você vai pular 20 vezes na perna aí, tá? Você vai ter que dar um beijo naquela menina ali que você não gosta. E a criança presta atenção para não perder as necessidades instintivas sociais. Quais são as necessidades sociais que nós temos? Segurança, reconhecimento e lazer. As 3. Que estabelece o narcisismo. A criança, para se sentir segura novamente, para se sentir amada novamente, reconhecida e aceita pelo grupo, para voltar ao lazer. Opa! Ela fazia o que o grupo determinava. Isto foi o que aconteceu com a sociedade desde que as necessidades sociais de reconhecimento e lazer começaram a existir para nós, principalmente com a organização da sociedade. Nós, seres adultos, estamos presos em verdadeiros quadrados de giz. A nossa consciência, nós já falamos em outras lives, que parte da minha consciência é não virtuosa, é escura, e parte é luz, é virtuosa. Só vou fazer uma lembrança para vocês. A nossa consciência não virtuosa, ela é toda decorrente dos instintos. Vocês querem ver? Existe orgulho? Não. Existe a ausência da humildade. A humildade é selfie. Faz parte do diamante. A ausência da humildade produz a vaidade da supremacia. A humildade é a expressão da fraternidade, da natureza igualitária. Então, eu posso dizer que o orgulho é instintivo? É a vaidade da superioridade. A ofendibilidade. Nós nos ofendemos por tudo, é instinto. O egoísmo. Então, eu posso dizer que a nossa consciência instintiva chama-se a consciência não virtuosa.
E a sociedade estabeleceu a personalidade em cima dela. O caráter é de você para você. Caráter são os padrões que estabelecem qual deve ser a sua conduta em nível moral. Jesus vem regular as estruturas do caráter. O caráter é algo que regula a sua estrutura interna. Honestidade é caráter. Toda vez que você fere o caráter da honestidade, você sente a culpa. Aparentar ser honesto, personalidade. Opa! Quando eu aparento ser honesto, eu estou atendendo uma necessidade de reconhecimento, social, mas eu posso aparentar por uma defesa instintiva, como um anjo, eu não sou honesto. Calúnia, não roubei nada. Está protegendo a personalidade, mas o caráter é deficiente. O caráter não tem honestidade, ele tem ausência da honestidade. Puxa, bondade é uma estrutura do self. A maldade é uma estrutura da ausência desse self. Mas eu tenho que aparentar ser bondoso, porque quando eu aparento ser bondoso, eu sou aplaudido. Então, em cima das necessidades de sobrevivência individual e instintiva, a sociedade estabeleceu todos os padrões de personalidade, de como eu tenho que me relacionar lá para fora. E nesses padrões estão o ter, o egoísmo, o aparentar ser, a hipocrisia. Ali estão, nos quadrados de giz que a personalidade colocou, todas as defesas instintivas de agredir, de se acovardar. Então eu vou começar a dizer o seguinte: a sociedade é um conjunto de indivíduos instintivos e elas foram estabelecendo um quadrado de giz. Não entendi isso. A sociedade, em cima das suas necessidades de ter e aparentar ser, ela julga quem você é. Então, vamos começar a perceber o que são os quadrados de giz. Epa, Wilson, você falou que toda vez que a criança não cumpre a regra estabelecida, ela é punida. É. O adulto é igual. Toda vez que ele não cumpre a regra social que está ligada à personalidade, ele é punido. Ele não é valorizado. Ele não é aceito. Ele não se sente seguro. E aí ele faz tudo que as pessoas querem para que ele volte a ser amado, para que ele volte a ser aplaudido, aceito e seguro pelos outros. Vocês já notaram que nós estamos muito preocupados com o que os outros pensam de nós? Porque nós somos orgulhosos. E o orgulho é a vaidade da superioridade. Querem ver? Então eu vou começar a mostrar alguns quadrados de giz, porque a gente tem que ver esses quadrados e as consequências, e ver como é que a gente se livra deles. O orgulhoso não reconhece os seus erros. Ele não reconhece. Ele não reconhece que roubou. Ele não reconhece que tratou mal os outros. Ele não reconhece que agiu com egoísmo. Mas por quê? O orgulhoso não pede desculpas. Porque desculpa é fraqueza. Porque a sociedade diz: você é superior, você foi pedir desculpa para aquele mané. Vai para um ambiente de trabalho para você ver. O gestor manda e obedece quem tem juízo. Gestor que pede desculpas é fraco. A sociedade cria o estereótipo, ele vai ficar preso num quadrado de giz de desvalorização. Então é o seguinte:
Se eu reconheço meus erros, é o correto. Mas o quadrado de giz da sociedade, ela estabelece uma superioridade que você tem que manter. Eu não errei, eu estou certo. Você é que errou. Mas por quê? Por que eu não aceito? Porque seria a minha própria desvalorização, porque a necessidade de ser amado, reconhecido e valorizado, necessidade de poder, faz você se sentir superior. O orgulhoso não pede desculpas a ninguém. Ele não pede. Mas quais são as consequências? Se você está, às vezes, num grupo e o grupo social diz, olha lá, o orgulhoso não reconhece. Vamos na política para você ver uma coisa. Vai lá na política. Vê se o cara vai lá, ele reconhece ostensivamente o erro dele. Ele vai ser considerado um mané. E aí, qual é o padrão social em alguns grupos? Que Quadrado diz? Não reconheça seus erros. Calúnia, eu não roubei nada. Consequências disso. Você erra, prejudica os outros, pode gerar culpa em você, mas na medida que você trata mal alguém como um demo, esse alguém choca e atrita. Opa! O escândalo é necessário. E quando há nesse atrito a manutenção do orgulho que te mantém no sentimento de superioridade para que você seja aceito pelos outros, você sofre. E você sofre, porque você não reconhece seus erros, você não pede desculpa, você não se arrepende. Até quando nós vamos ficar presos num quadrado de giz do orgulho que não deixa a gente reconhecer nossos erros? Eu vejo no consultório. Doutor, você não conhece minha mulher, você não conhece meu marido. Eu tenho que mudar? Ele que tem que mudar. Porque eu estou sempre certo. Então eu vou começar a perguntar, quem é que está preso nesse quadrado de giz, baseado numa necessidade de poder, de superioridade, baseado no orgulho, que não aceita seus erros? Faz a cara feia. Sabe por que faz a cara feia? Porque a cara feia é instinto, é agressividade. Então, quando você faz a cara feia e você agride o outro, é porque você está demonstrando a sua supremacia. Ela é baseada no orgulho. O mau humor. Você está defendendo instintivamente como um réptil uma necessidade. E nós ficamos presos nesses comportamentos porque é assim. Por que você não agrediu quando ele falou aquilo para você? É o que a sociedade cobra. Como é que você ficou aturando isso? Por que você não agrediu ele? É o que a sociedade exige. E aí a pessoa vai lá e agride. Porque o quadrado diz, você acha que eu errei não agredindo? Então, eu, para ter o reconhecimento da pessoa, eu vou lá e agrido. Eu faço o que ele quer? Não está certo? Então, a primeira estrutura que nós precisamos consertar vem por uma consciência humilde. O humilde reconhece os seus erros. Ele se arrepende. Ele não se humilha, ele se humilha, ele pede desculpas. Você me perdoa? Porque se eu aceito a influência de todo o conhecimento crístico, eu me liberto dessa falta de reconhecimento dos meus erros. Como eu vou me aprimorar se eu não reconheço os meus erros? A sociedade aí fora chama de fraco as pessoas que amam, porque a sociedade é predominantemente egocêntrica. Então ela te rotula nesse processo.
Então, vamos começar a nos libertar disso. Jesus disse, caiu, levanta. Ó, reconhece os seus erros. Ó, se arrepende, levanta. Se liberta deste quadrado de giz. Pelo amor de Deus. Senão nós não vamos a lugar nenhum. Querem ver? O orgulho estabelece a vaidade física, estética. É uma necessidade de reconhecimento. É um quadrado de giz. Aí a pessoa, para ser feliz, tem que ser magra. A personalidade estabeleceu isso. Tem que ser magro para ser feliz. Então a pessoa, ela é gorda. Mas ela acha que ele é esse corpo. Nós não somos um corpo, nós somos uma essência espiritual. E a pessoa sofre porque é gorda, porque a sociedade diz que ela tem que ser magra. E ela tem que ser magra. Então ela faz regime, ela sofre uma barbaridade, presa num quadrado de giz, está ligada a uma estrutura de uma necessidade individual. Não, a gente pode cuidar do corpo. Posso ser magro, mas eu não posso botar felicidade em ser magro. Mas a sociedade cobra esse estereótipo. Coitada das mulheres gordas, porque elas são infelizes. Eu vou ser infeliz porque eu sou gordo? Eu vou ser infeliz porque eu estou careca? Essas necessidades de reconhecimento são péssimas. Estão estabelecidas na personalidade. E o orgulho faz isso. Querem ver? Outras. Tem que ter filho para ser feliz. Você pode ter filho, você pode ter dinheiro, você pode ter um corpo magro, você pode ter tudo. Deus quer que você tenha tudo. O que eu não posso é ficar preso nesse quadrado de giz. Não. Mas por que eu quero ter filho? Porque, na verdade, eu tenho que me completar no meu filho. E se eu tenho que me completar, eu me transformei numa pessoa metade. Nós, quando estamos presos num quadrado de giz, nós nos transformamos em pessoas metade. Porque nós queremos ser aplaudidos pela nossa ostentação de perfeição. Não reconhecemos nossos erros porque nós queremos ser perfeitos para sermos aplaudidos. Então, eu não posso reconhecer meu erro. Eu tenho que ser perfeito por uma necessidade de superioridade, reconhecimento, com meu corpo magro. Eu tenho que ser perfeito porque eu gerei uma criança. Não. Não, você pode ter um filho, mas não pode botar felicidade nisso. Ah, então eu entendi. Eu começo a criar. A personalidade vai estabelecendo isso. Sabe quais são as consequências disso? Sentimento de inferioridade. As pessoas estão presas num quadrado de giz porque o corpo não é magro. Então se sente inferior, se sente fracassado, se sente rejeitado. O que é isso, minha gente? Nós temos que ser, essencialmente, pessoas boas. Esse corpo vai ficar aqui. Não preciso casar para ser feliz, não preciso ter filho, eu não preciso ser magro. Posso, mas não preciso. Por que eu estou preso nesse quadrado de social, gente? Tem que ser engenheiro, tem que ter faculdade, tem que ter PhD, tem que ter doutorado para ser reconhecido? Não, eu posso ter tudo isso. Mas não é isso que vai me fazer feliz. Não é o filho que vai me fazer feliz, não é o casamento que vai me fazer feliz. Nós não podemos nos fixar nessas necessidades sociais. Porque o problema é a fixação nessas necessidades. E a sociedade, ela fica cobrando status. Tem que ter o carro de luxo. Olha o carro dele. Tem que ter a casa de luxo. Tem que ter a casa com 5 quartos. Para que isso? A gente pode ter, não posso viver para ter. Eu posso cuidar da minha estética, pode ir ao cabeleireiro, sim, pode pintar os olhinhos. O que eu não posso é ficar assim, tô bonito, tô bonito, tô bonito, tô bonito. Porque aí você está preso no quadrado de giz do reconhecimento alheio. Nós precisamos despertar para essas coisas. A ofendibilidade é um quadrado de giz. A sociedade hoje, quando você oferece a outra face, quando você não paga o mal com o mal, olha as novelas. As novelas passam
toda a estrutura dos quadrados sociais. As pessoas se vingam das outras. Porque é uma exigência social. Fez comigo, leva. Como é que você não mandou ele a merda? Como você não agrediu ele? Você é um bobo. Por que teu marido te traiu? Por que você não traiu? Porque é isso que a sociedade está cobrando. A sociedade cobra a sua ofendibilidade. Como é que você está tão bem? O teu marido te traiu, como é que você está bem assim? Não estou te entendendo. Não estou bem, porque eu não gostei do que ele fez, mas eu compreendi. Eu amei. Eu dei outra face. Nossa, você é uma extraterrestre. É por isso que ele montou em cima de você. São os quadradinhos sociais. Agrediu? Alguém te agrediu? Agrida. Alguém te traiu? Traia. Não. Aí eu sou réptil. A sociedade, ela cobra toda essa estrutura da ofendibilidade. Se você age com misericórdia, se você percebe a miséria do outro, o sofrimento do outro, e vai lá e ajuda, e você se doa, ajudando numa obra, no seu tempo, com a sua presença, poxa, fim de semana agora é só isso? E o teu lazer? E o teu cinema? E a tua distração? Você não sai mais para nada? Você não vem mais jogar o pôquer com a gente? Você só fica lá, parece uma beata? A sociedade te prende, ela cobra de você a estrutura de lazer que ela estabelece para você. Não tem lazer maior do que você amar, que faz você ficar feliz. Ah, então é. Jesus diz, bem-aventurados humildes, te libertará. A humildade te liberta do quadrado de giz do orgulho. Porque o orgulhoso, quer ver? Outro quadrado de giz do orgulho. A sociedade exige que você se compare. A gente se compara instintivamente. E quando a gente se compara, pelo padrão material, a gente se sente superior. E olha o que gera esse quadrado de giz. Você fica prepotente, arrogante e presunçoso. Você estabelece a vaidade do poder, a vaidade do saber, a vaidade espiritual. Isso é fruto do orgulho, é uma vaidade de perfeição. O quadrado de giz da sociedade exige que você se compare. Pelo teu grau hierárquico, aí a gente precisa de cargo de gerente, de diretor, pelos teus títulos universitários, e a gente fica prepotente, porque estudou na USP, outro estudou na outra faculdade. Então é assim. Os quadrados de giz exigem que você seja superior, cobram essa superioridade. E tem mais. E isto é uma grande escravidão dentro de nós. Na verdade, a gente começa a perceber que todas as estruturas não virtuosas, elas vão nos aprisionando e elas se replicam na sociedade. As pessoas vivem nas insatisfações. O orgulho me faz insatisfeito, porque eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Por quê? Porque a superioridade me faz sempre querer ter aquilo que é melhor. Eu comprei um carro, o cara comprou um carro igual, não interessa, mas tem que comprar um carro melhor. Eu estou sempre insatisfeito com as coisas que eu tenho. Remédio para isso é a simplicidade. Quer começar a sair desse processo? Agradece tudo que você tem. Agradece até a irmã dificuldade. Conhecereis a verdade. A verdade é a humildade. A verdade é a mansidão, que te tira do quadrado de giz da ofendibilidade. A verdade é a misericórdia, que faz você olhar com o seu coração o sofrimento do outro. Puxa, a verdade é a simplicidade, que faz você agradecer e valorizar tudo que tem, porque o quadrado de giz da sociedade é o da insatisfação. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Nós vivemos para ter. Gastamos, nos endividamos.
para sermos amados, reconhecidos, valorizados por aquilo que eu tenho a nível material, pelo poder que eu tenho. O que acontece com uma pessoa que vive dentro de um quadrado de giz? Como é que essa pessoa vai envelhecer, gente? Quando ela perder a vaidade estética, quando ela perder o poder que ela tinha, a autoridade no trabalho, sobra o quê para essa pessoa? Sobra depressão, gente. Sobra doença. Então, não é por aí que a gente tem que viver mais. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, ela nos sugere uma estrutura de caráter mais virtuoso. Nós precisamos viver nesse mundo. O cérebro reptiliano vai te impulsionar para a satisfação das tuas necessidades, para as suas defesas. Mas a maior defesa, a maior liberdade que eu vou ter é me libertar do egoísmo, da posse, através do desprendimento que Jesus ensinou. Me libertar dessa agressividade, tá? Através do oferecimento da outra face. Não me magoa. Me libertar também desse egoísmo, dando aquilo que eu posso dar para o meu próximo. Nós precisamos entender que sofreremos o burelamento da sociedade. Os escândalos vão bater, nós seremos agredidos, nós vamos ter que enfrentar as caras feias, nós vamos ter que enfrentar o egoísmo alheio. Agora, sofrer por ficar preso num quadrado de giz, ficar deprimido porque eu não consigo ser aquilo que eu desejaria ser, é, na verdade, um desperdício da tua própria vida. Nós precisamos realmente nos libertar de nós mesmos. O que eu quis mostrar é que essa brincadeira antiga, ela se replica na fase adulta. Nós vivemos para ter e aparentar ser o que não somos, em função de uma necessidade de poder, de uma necessidade de segurança. Você não precisa ser amado para ser feliz. Ame e você será feliz. Você não precisa ser valorizado para ser feliz. Seja humilde, reconheça seus erros, não se compare, seja fraterno, seja simples, agradeça tudo que tu tem, seja desprendido, que você será feliz. Então, nós precisamos experimentar Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos lentamente nos libertarmos dessa persona, máscara, em latim, persona, dessas máscaras que nos fazem ser o que nós não somos e ficamos buscando a felicidade como uma pessoa metade através das outras pessoas. As necessidades fisiológicas, segurança, reconhecimento e lazer são humanas. Nós precisamos ir para uma motivação superior. Chama-se autorrealização empática, que está baseada no instinto da reprodução. Os passarinhos, os animais, ao reproduzirem, eles amam seus filhotes. Eles renunciam a si próprios para cuidar dos seus filhotes. Eu falei para vocês que eu ia mostrar por que Deus habita em nós. Porque Deus também deu um instinto de sobrevivência não individual, e sim de sobrevivência coletiva. E na sobrevivência coletiva, os animais começam a pensar no nós. Eles chocam os ovinhos, eles cuidam, eles não comem para que o filhote coma, eles morrem para os seus filhotes. O embrião do amor está no instinto de sobrevivência coletiva. E nesse instinto, nós vamos viver para dar, para proporcionar felicidade, dar o nosso tempo, dar os nossos recursos materiais, a nossa presença. Foi para isso que Jesus veio,
para despertar no nosso self esse instinto de renúncia. Nós precisamos renunciar, colocando as nossas necessidades abaixo da dos outros, amando incondicionalmente, porque os animais, na proteção dos seus filhotes, amam incondicionalmente. Ali foi o embrião de Deus em nós. Jesus veio nos dar todos os paradigmas comportamentais para que nós possamos ir para uma motivação superior, porque nessa motivação do dar, não tem o egoísmo. Nessa motivação de dar o seu tempo, seu recurso material, não tem o apego. Você se sente feliz na medida que você proporciona a felicidade. Então, qual é a solução? É potencializar esse instinto que nos impulsiona para a renúncia. A maternidade é um dos grandes processos que alavancam isto em nós. Essa fraternidade ela vai começando a desenvolver, porque na medida que eu vou eliminando essa necessidade de defesa instintiva reptiliana, pelo ter, pelo aparentar ser, pela posse, eu vou me posicionando a nível mental no meu córtex, e ele vai se potencializando em termos de virtudes. Eu queria que vocês pensassem, toda live minha eu digo assim, eu não posso botar um ponto final, eu tenho que botar uma vírgula, porque se eu ponho uma vírgula, vocês continuam escrevendo. Eu queria perguntar para vocês se vocês estão presos instintivamente em alguma necessidade. E essa necessidade, ao não ser atendida, produz depressão em vocês. E se vocês estão presos a essas exigências sociais que a família faz, não vai ter neném? Não vai fazer a faculdade? Não precisa fazer a faculdade para ser feliz. Eu posso ser uma pessoa simples, morar numa casinha simples e ser imensamente feliz. Eu não preciso casar para ser feliz. Eu preciso amar. Pensa o seguinte, eu estou preso em algum quadrado social que exige que eu seja uma coisa que eu não sou, e eu sofro por causa disso. Eu estou preso aos meus instintos de ter, de aparentar ser para satisfazer essa sociedade e a mim mesmo. Eu estou fixado nesses instintos, ou eu preciso começar a me libertar indo para o processo da autorização empática. Eu preciso ter um grande remédio na vida. O grande remédio da vida é o amor. Dá a sua compreensão, dá o seu desprendimento, dá o seu respeito, que tudo muda no seu coração, tá bom? Um prazer estar com vocês, tá? Muita paz para todos, um bom domingo, e que a gente possa ter deixado uma sementinha aí no coraçãozinho de todos vocês, tá bom? Obrigado pela presença, tá? Me senti muito honrado.